Olá, estudantes do 8º ano, sejam todos muito bem-vindos para a nossa aula de número 7, na matéria de Ciências. Sou o professor Celso e hoje nós daremos continuidade com nossos estudos sobre os sistemas do corpo humano. Vamos falar sobre o sistema linfático, a morfologia do sistema linfático, o que ele é formado, quais os órgãos principais que o compõem, a fisiologia, como que ele funciona, qual a sua função e algumas patologias. Doenças ou distúrbios que ocorrem com o sistema linfático. Os objetivos específicos da nossa aula de hoje: conhecer o funcionamento do sistema linfático, identificar os principais órgãos envolvidos no sistema linfático e apresentar algumas das principais patologias do sistema linfático. Antes da gente começar com o assunto do sistema linfático, preciso que vocês tenham em mãos o caderno de vocês e o penal. Várias palavras são novas, vários conceitos são novos e vocês precisam tomar notas disso. Anotar o significado, o conceito, a definição do que significa essa palavra ou esse órgão, qual que é a função dele, enfim. Depois, uma revisão, uma futura revisão, isso se torna muito mais fácil de vocês reverem o conteúdo. Não precisa assistir todo o vídeo novamente. Vocês têm ali no caderno de vocês a definição do conceito bem clara e objetiva. E melhor, com as palavras de vocês, que tornam mais fácil o seu próprio entendimento. Vamos começar? Sistema linfático. O sistema linfático atua na drenagem de líquidos e na defesa do organismo. Já falamos sobre um sistema do corpo humano que drena líquidos. Sistema cardiovascular. O sangue é responsável por drenar líquidos. O plasma sanguíneo, a parte mais clara do sangue, ela é composta por água, principalmente água. E sais minerais e outros excrementos liberados pelas células do nosso corpo. O sistema linfático, ele é uma rede de tubos muito parecido com o sistema cardiovascular, mas não é bombeado pelo coração. Ele é responsável tanto por drenar esses líquidos em excesso, quanto pela defesa do nosso organismo. Lembram quem são as células responsáveis pela defesa do nosso organismo? Os glóbulos brancos. A gente já comentou na aula passada também. Então, os glóbulos brancos estão em grande quantidade no sistema linfático. O sistema linfático também é formado por vasos linfáticos e estruturas como os linfonodos, o timo, as tonsilas e o baço, que nós vamos apontar e comentar sobre cada um deles. Os linfonodos são estruturas arredondadas distribuídas em todo o corpo, mas mais abundante nas regiões das axilas, da virilha, do pescoço e ao redor das orelhas. Eles filtram a linfa, identificam e destroem materiais estranhos ao organismo. Às vezes você pegou uma infecção, está doente, gripado, e você percebe que embaixo do pescoço, próximo à axila, na virilha, surgem algumas bolinhas. Pessoas podem chamar de hérnia às vezes, mas são os linfonodos. São essas estruturas arredondadas, com esse aspecto arredondado, que elas vão produzir, elas vão liberar uma quantidade maior de glóbulos brancos, que vão auxiliar no combate a esse agente infeccioso que está acometendo o teu corpo, a combater essa doença, essa patologia que está se desenvolvendo no teu corpo. Então é normal, às vezes, surgirem algumas hérnias ou virilha, mas ficarem por pouco tempo. Elas não podem ficar por um longo período de tempo. Do contrário, é importante consultar um médico, porque pode ser algum outro problema que está relacionado com o sistema linfático. Não é o sistema linfático combatendo uma doença, mas sim ele estando doente. Os outros órgãos, o timo é um órgão localizado na porção anterior, na frente do coração. Nele se concentram glóbulos brancos em formação e amadurecimento. O timo é um órgão que fica na frente do coração. Nós temos o coração
E em cima do coração, na frente dele, nós temos essa glândula, esse timo. Ele é um órgão que vai produzir e amadurecer glóbulos brancos. Quando nós somos jovens, crianças, nenês, esse timo ele é super desenvolvido. Ele é grande, ele trabalha rápido, enfim, tem uma resposta imune muito acelerada. Conforme a gente vai envelhecendo, ele vai atrofiando, ele vai ficando menor, com uma resposta imune mais debilitada, mais devagar, mais lenta. Então, a resposta para as crianças ter uma imunidade maior está relacionada em partes com o timo, que ele consegue produzir e amadurecer uma grande quantidade de glóbulos brancos rapidamente. As tonsilas, localizadas na entrada das vias respiratórias e do tubo digestório, participam da resposta ao corpo a materiais estranhos, inalados ou ingeridos. As tonsilas também ficam localizadas na região do pescoço. Elas podem inchar quando você está com um agente estranho no corpo, uma infecção, com uma virose. Elas vão auxiliar na resposta imune, auxiliar na liberação de anticorpos e na destruição desses agentes infecciosos. O baço é um órgão onde as bactérias, plaquetas e glóbulos vermelhos são fagocitados, destruídos. Nesse órgão também ocorre o armazenamento de hemácias que são lançadas na corrente sanguínea quando necessário. O baço fica nessa região, pouco ao lado do estômago, e a função dele é reciclar as plaquetas e os glóbulos vermelhos do nosso corpo. Então, o sangue passa pelo baço. Quando o glóbulo vermelho, a hemácia, ela está velha já, as hemácias duram em torno de 90 dias, com 3 meses. 3 meses elas já ficam velhas e precisam ser substituídas. E é no baço que isso vai acontecer. No baço, no fígado. Lá no baço, elas vão ser fagocitadas. Tem algumas células específicas que vão digerir essas hemácias velhas, e vão transformar em matéria-prima para a construção de novas hemácias, para a produção de novas hemácias, que vão ficar armazenadas ali no baço e vão ser liberadas conforme as células velhas vão... Na verdade, vai ser uma substituição. Saiu uma hemácia velha e entra uma hemácia nova, e vai mantendo sempre uma quantidade equilibrada de hemácias no sangue. Qual é o funcionamento do nosso sistema linfático? O sistema linfático drena os líquidos do corpo, ajudando o sistema cardiovascular a remover os excessos desses líquidos. Então, ele vai drenar os líquidos que estão entre as células. A célula, quando ela produz energia, ela libera uma quantidade de água e gás carbônico. Essa água, ela joga para fora dela. Ela não fica armazenando dentro das células, senão ela ia ficar muito grande e estourar. Então, essa água em excesso, ela libera ao redor dela. E o excesso de água também vai fazer mal. A pessoa vai ficar inchada, vai ficar com mal-estar. Então, o sistema linfático, ele auxilia o sistema cardiovascular, os vasos sanguíneos, a absorver esse excesso de água e transportar para os rins, onde ele vai ser eliminado. A linfa é conduzida lentamente pelos vasos linfáticos até retornar à circulação sanguínea e se misturar com o sangue. Então, esse excesso de água vai ser transportado pela linfa, que é um líquido que está dentro dos vasos linfáticos, até chegar nos vasos sanguíneos. Os vasos sanguíneos eles vão levar para os rins, mas antes de eles levarem esse líquido para os rins, eles precisam absorver esse líquido do vaso linfático. Absorveu do vaso linfático, transportou para os rins produzem a urina, retiram todos os sais minerais, nutrientes ainda existentes ali na urina, naquele líquido, e daí o que não presta, somente o que não serve mais para o nosso organismo, é que é eliminado na urina.
Como é que funciona o nosso sistema imunitário? Os glóbulos brancos presentes na linfa e no sangue são responsáveis pela defesa do organismo contra agentes causadores de doenças e materiais tóxicos. Vamos pensar na nossa imagem aqui que uma agulha perfurou a pele. Aqui nós estamos vendo como que funciona uma tatuagem, mas a ideia é a mesma. Vamos pensar que essa agulha ela perfurou a pele e está trazendo bactérias junto com ela, agentes estranhos. No caso ali são pigmentos, mas poderiam ser bactérias. Os glóbulos brancos, eles vão, ali representados pelos macrófagos, eles vão ser acionados e vão começar a combater esse agente estranho, pigmento ou as bactérias. E vão começar a fagocitar esses agentes estranhos, vão comer. E ali dentro do corpo deles, se eles conseguirem fazer a digestão dessa bactéria ou desse vírus, eles vão destruir, vai ser absorvido pela corrente sanguínea e eliminado através da urina. Se eles não conseguirem, como é o caso de um pigmento de uma tatuagem, eles vão armazenar aquele pigmento, aquele agente estranho, e vão manter ele ali isolado do restante do corpo. A célula vai acabar morrendo, vai se proteger as suas extremidades para esse agente não sair para o organismo, mas ele vai ficar ali encapsulado. Como é o que acontece com uma sessão de tatuagem. O pigmento entra na pele, os glóbulos brancos se alimentam desse pigmento, eles englobam esse pigmento e mantêm ele ali estável, preso, para não contaminar o restante do corpo. Existe uma imunização artificial que a gente pode fazer, que os glóbulos brancos, eles combatem apenas o que eles conhecem como inimigos, que não faz parte do corpo. Quando nós temos uma bactéria nova no nosso organismo, ela provavelmente vai nos infectar, vai causar alguma doença. A partir do momento que a gente já se infectou com aquela doença, que deu febre, deu processo de inflamação, de infecção, o nosso organismo, opa, se essa bactéria aparecer de novo, a gente já sabe que ela é prejudicial. Então a gente vai atacar antes dela causar algum mal para nós. Existem algumas maneiras, que a gente chama de imunização artificial, da gente evitar a primeira contaminação por esse vírus ou por essa bactéria, que serve para ampliar a nossa proteção contra antígenos. E nós desenvolvemos então os soros e as vacinas. Os soros contêm elevadas doses de anticorpos produzidos por outra pessoa ou por um outro animal. Cavalos, por exemplo, são utilizados para a produção de alguns soros contra o veneno de uma cobra. Essa cobra, quando pica uma pessoa, o veneno dela circula pelo nosso corpo e vai afetando alguns órgãos. Enquanto ela não causa nenhum prejuízo para nós, um malefício para nós, o nosso sistema de defesa fica meio ataca, não ataca, meio parado. Não consegue uma grande produção de novos glóbulos brancos para atacar todo aquele veneno. Então, é administrado nessa pessoa uma quantidade de soro, uma grande quantidade de anticorpos novos que vão combater em específico aquele veneno apenas, eliminando o veneno da nossa corrente sanguínea e impedindo que ele cause algum prejuízo para o nosso corpo. Já as vacinas é uma preparação com micro-organismos mortos ou inativos, ou ainda partes desses micro-organismos. Quando esses micro-organismos entram no nosso corpo, eles provocam a produção de anticorpos pelo nosso organismo. Em uma futura contaminação, o corpo é capaz de reagir mais rapidamente. Ou seja, foi introduzido um micro-organismo que ele vai ser causador de uma doença no nosso organismo. Os nossos anticorpos, eles vão reconhecer, vão estudar esse micro-organismo novo. Opa, ele tem potencial de causar um prejuízo para nós. Agora ele está morto, mas a gente já vai se preparar para combater ele. Próxima vez que uma única célula, um único micro-organismo entrar em contato e for desse mesmo tipo, nós já atacamos ele. Então já fica
com um sistema de defesa preparado para combater esse vírus ou essa bactéria ou um fungo específico. Existem algumas patologias do sistema imunológico que são as alergias. Uma alergia se desenvolve se o sistema imunológico torna-se sensibilizado a uma substância estranha. Rinite alérgica. O revestimento da cavidade nasal e da faringe causa rinite alérgica, podendo ocorrer sazonalmente ou durante todo o ano, em alguns períodos do ano ou durante todo o ano. O que vai acontecer? As paredes da cavidade nasal, o revestimento da cavidade nasal e da nossa faringe, eles vão ficar sensibilizados ao pólen das flores. Quando ficam recebem o pólen das flores, fica irritado e começa uma produção de muco e fica o nariz escorrendo e congestionado, porque as paredes da cavidade nasal ficaram sensibilizadas ao pólen das flores. Alergias alimentares são causadas por uma resposta imunitária excessiva a certos alimentos, geralmente sementes oleaginosas, frutos do mar, ovos e leite. Então o nosso corpo ele pode reconhecer o ovo, um fruto do mar, o leite, como um agente estranho, potencial causador de uma doença. Aí ele comanda todos os anticorpos a atacarem, a serem produzidos em massa para combater esse agente estranho, o ovo, o leite, o fruto do mar que ele considera. E isso causa uma alergia a um determinado alimento, por onde todo o alimento passou, vai ficar inchado, inflamado, causar uma irritação. Existem alguns distúrbios também do sistema linfático. O lúpus é um exemplo. Ocorre quando o sistema imunológico ataca os tecidos conectivos e a causa é desconhecida, mas pode ser desencadeado por infecções virais, tensão ou exposição à luz solar. O lúpus ele é uma doença autoimune. O próprio sistema de defesa está atacando o organismo. Acontece alguma comunicação errada dentro dele, uma mutação, que ele reconhece os ligamentos conectivos, os tecidos conectivos, como um agente estranho. Ele começa a atacar essas células do próprio corpo. Fibrose pulmonar ocorre quando anticorpos atacam o tecido pulmonar, causando espessamento e formação de cicatrizes nos alvéolos. É o mesmo esquema, é uma doença autoimune. O próprio sistema de defesa do corpo, por alguma mutação, ele reconhece o tecido pulmonar, o pulmão dessa pessoa, como um agente estranho e começa a atacar. Isso faz com que o pulmão ele vá se restaurando, cicatrizando, mas nessa cicatrização não tem troca de gases. E isso faz com que o coração, ou com que o pulmão, ele fique sem a possibilidade de realizar as trocas gasosas, ou seja, perde a sua função. Pessoal, foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido sobre o sistema imunológico. Não compreendeu? Retoma o vídeo, assista novamente, faz umas pausas, as anotações, os exercícios que nós propomos para vocês. Nos vemos na nossa próxima aula.